Tem gente que diz que a vida corre, outros que o tempo demora a passar. Mas independente de como se encara o ritmo do relógio, as leis fazem a diferença em todos os momentos da vida de cada um. Mesmo quem nunca estudou sobre legislação de forma mais profunda, já deve ter ouvido falar em algum momento da vida sobre o Código Civil Brasileiro. O conjunto de normas regula todos os aspectos das nossas vidas, do nascimento à morte, e tem por objetivo assegurar um equilíbrio das relações civis, preservando a justiça, a convivência social, a harmonia e uma sociedade mais igualitária. Casamento, união estável, habitação, contratos, negócios, direito de família, a vida toda e toda a vida passa pelo Código Civil. Em 1916 foi sancionado o primeiro Código Civil brasileiro e quase um século depois é que o conjunto de normas ganhou uma atualização no ano de 2002. Agora, adaptar o texto legal às novas realidades da sociedade digital e contemporânea é o novo desafio. Uma nova proposta está em tramitação no Congresso Nacional. E esperar por mais 100 anos por um novo Código Civil ficou no passado, diante das rápidas mudanças sociais e tecnológicas da vida atual. Olá, tudo bem? Começa agora o Conexão Paulista, um programa que aproxima você das decisões políticas do Estado do nosso país, com informação de qualidade e interesse da população. O Conexão Paulista tem edição especial hoje sobre a reforma do Código Civil Brasileiro. E temos o imenso prazer de receber o professor de Direito Flávio Tartucci, relator geral do projeto na Comissão de Juristas nomeada pelo Senado Federal. Professor, seja bem-vindo. Obrigado, Renato. É uma grande honra estar aqui com vocês para tratar desse tema importantíssimo para a sociedade, que é a reforma do Código Civil. Muito obrigada. E me acompanha também no programa de hoje o jornalista Guga Mendonça, amigo aqui da Rede Alesp. Obrigada por mais esta parceria, Guga. Uma saudação a você, Renato, ao doutor Flávio e ao nosso telespectador. Professor, destacamos na abertura do programa como o Código Civil é fundamental na vida do cidadão, na vida de todos nós. E uma atualização no Código, neste momento que vivemos, também é essencial. Ele vai destravar a vida das pessoas de que forma? Excelente pergunta, Renata. O Código Civil brasileiro atual, na verdade, ele entrou em vigor em 2003, mas o texto original é de 1969, se não me falha a memória, final da década de 60. O Código Civil ele é denominado como a Constituição do Cidadão Comum. Ele regula da vida até a morte, até mais antes do nascimento e depois da morte, por conta da herança. E um dos temas que nós estamos tratando é a herança digital. Esse é um tema que o Código Civil nada trata, existe um vácuo legislativo, falta de segurança jurídica. E em alguns temas, o Código trava a vida das pessoas, em matéria de contratos e em matéria também de direito de família. Existe uma imposição de que a pessoa maior de 70 anos, em regra, só pode casar por separação obrigatória. Essa é uma norma que se justificava no passado, mas hoje não se justifica uma intervenção dessa maneira, porque o objetivo é coibir a fraude. E a fraude a gente consegue resolver com outros mecanismos. Não há razão para toda a população ter uma trava como essa. Então nós temos esse objetivo de diminuir essas travas e também tratar do mundo digital, porque esse código nada trata a respeito do tema. Agora, doutor, é importante explicar para o nosso telespectador como é que funciona a formação dessa comissão, né? Como é que você aprova uma mudança? Importante a gente mostrar para o nosso telespectador todo esse processo. Excelente, Guga. Prazer também estar aqui com você. Quando a lei é uma lei complexa como essa, como é um código, geralmente a iniciativa é de se formar uma comissão de juristas. No Código de 2002 isso aconteceu, foi uma comissão com 7 pessoas, à época 7 homens, diga-se de passagem, liderada pelo professor Miguel Reale, e agora o que nós temos, na verdade, não é um novo código, é uma reforma, e a iniciativa foi igual, a iniciativa do Senado Federal, na época pelo presidente Rodrigo Pacheco, e uma comissão ampla com 43 pessoas, participação feminina, participação de juristas, juízes, ministros, desembargadores, professores, advogados, defensores públicos de todo o país,
para elaborar esse projeto. Nós fizemos 4 audiências públicas, foram oficiadas mais de 500 entidades, cerca de 200 entidades mandaram propostas e nós debatemos o texto democraticamente, inclusive com votação daquilo que era divergente. Então, um debate democrático que segue, né, nós estamos seguindo com esse debate, estamos aqui inclusive para debater e que seguirá também no Congresso Nacional Brasileiro. E agora em que pé que está? Já está em uma comissão especial? Quando que é levado ao Senado, à Câmara? E qual que é a perspectiva de uma aprovação? Olha, nesse momento foi proposto, no início de 2025, como projeto de lei, é o projeto 4, PLS do Senado 4 de 2025. Código e reforma de código, não há diferença, segue o rito de comissão especial, com as lideranças do Senado, diante da grande expressão que essa lei tem, e o que se espera, tendo como base uma entrevista, nós, juristas, não somos políticos, né? Então, nós ficamos encarregados da parte técnica. Mas, uma entrevista que foi dada pelo senador Pacheco para o Estado de Minas é que a ideia é a tramitação no Senado nesse ano, de 2025, uma tramitação na Câmara em 2026 e mais um ano de vacatio legis, que é o que nós estabelecemos, para a gente debater essas reformas, né? Então, um processo total de cerca de 5 anos, né? E eu lembro, o Código de Processo Civil, que foi novo, ele teve 5 anos de tramitação. Nós estamos falando de uma reforma que também terá 5 anos de tramitação, pelo menos na expectativa que se tem, um tempo mais do que razoável para a gente debater. E como foi dito, né, nós não podemos mais esperar 100 anos, 80 anos para tratar desses assuntos, já que a sociedade mudou tanto. Agora, professor, a gente vive uma época, né, onde a informação ela acontece com extrema celeridade, rapidez, né? De 2002, né, a última reforma para hoje, mais de 20 anos, eu tenho certeza, né, que a questão digital ela foi muito influente nesses últimos 20 anos, né? O que a gente precisa avançar? Quais os pontos principais, na sua opinião? Nossa, são vários, viu, Guga? Eu falei aqui da herança digital, mas tem o próprio patrimônio digital. Os pontos que nós adquirimos, por exemplo, em companhia aérea. Hoje não há previsão de transmissão. A jurisprudência do STJ, para esclarecer aqui ao nosso telespectador, o STJ, o Superior Tribunal de Justiça, é que julga a matéria de direito privado. A jurisprudência diz que quando você morre, os pontos morrem com você, porque eles têm um caráter chamado de personalíssimo. Isso gera muitas perdas econômicas para o país. Nós precisamos regulamentar essa questão. Nós precisamos regulamentar a questão de formação do contrato pela via digital. Precisamos ter uma regra mínima para contratação pelas plataformas, condomínios, por exemplo. Pode ou não pode fazer locação de curtíssima temporada. São muitos assuntos que o Código não tem absolutamente nada sobre o tema, né? Então, isso é necessário a gente tratar para trazer segurança jurídica para o cidadão, para ele saber quais são as regras mínimas do mundo digital, né? O Código é totalmente analógico. Repito, né? O projeto é do final da década de 60, então a gente não tem nada, isso é urgente, né? Isso não é nem para amanhã, isso é para ontem, diante da enorme insegurança que nós temos nesses assuntos. E por essa nova reforma, o que vocês definiram em relação a essa questão do contrato de imóveis por aplicativos? Olha, seja por temporada ou não, mas pelo aplicativo. Olha, a gente determinou só uma regra em condomínio residencial para alocação de curtíssima temporada, né? As outras a gente não tratou, a gente deixou para pactuação entre as partes. Nesse caso, nós tivemos duas propostas. Uma proposta prevendo que está permitida a alocação de curtíssima temporada residencial, e aí a convenção ou a assembleia tem que proibir. Os moradores têm que aprovar. Que tem que proibir, está permitida, é o contrário. Entendi. Então imagina lá no seu condomínio, vamos pensar aqui na Grande São Paulo, a maioria dos imóveis não tem vocação residencial. Está permitido. Para proibir, vai ter que fazer uma assembleia para proibir. Então, os condôminos precisam se movimentar, né? E a outra proposta, o contrário. Está proibido na locação residencial de curtíssima temporada. Para que seja permitido, precisa passar na assembleia ou na convenção por maioria, né? Nós tivemos um debate muito intenso e acabou prevalecendo essa segunda solução. Essa solução de que está proibida a locação de curtíssima temporada residencial, a não ser que a maioria concorde. Por quê? Porque essa é a posição que prevalece na jurisprudência hoje. E porque os imóveis no Brasil, na sua grande maioria, não têm vocação para esse tipo de locação. Inclusive, uma decisão do STJ que aponta isso, né? O tema está em discussão,
Temos essas duas vertentes, podemos ter uma terceira. A nossa posição como juristas foi essa, né? Mas eventualmente o Congresso pode debater uma outra. Chegou até a surgir uma proposta que a gente achou que geraria insegurança, que depende do imóvel, se o imóvel tem vocação para turismo ou não. Mas aí é um problema, né? Agora, o senhor tocou num tema que eu acho que é extremamente interessante para o telespectador e pouca gente conhece. O que seria, né? O que a gente pode configurar como uma herança digital? Muito bem. Bom, a herança é o conjunto de bens que a pessoa deixa quando falece. O Código Civil, como ele é hoje, ele usa a expressão coisa, que aliás do latim é res, né? Que significa bem corpóreo, né? O imóvel, o carro, né? E não tem nada sobre bens incorpóreos, né? Nós falamos aqui nós falamos aqui dos pontos, mas nós temos outras pontuações, nós temos os perfis de redes sociais, nós temos até as senhas, né? Hoje nós temos pontuação de tudo, né? Até de jogo tem pontuação. Aliás, sempre houve, né? Agora é digital. Então, a gente precisa regulamentar essa matéria, é outra matéria de vácuo legislativo. O que se transmite? Você gostaria, por exemplo, que o seu herdeiro tivesse acesso às suas senhas de rede social? Total, acesso a todos? Muito pessoal, né? De cada um. Então, a gente faz uma diferenciação de bens digitais patrimoniais e existenciais, personalíssimos. Os patrimoniais se transmitem, os personalíssimos não se transmitem. A não ser, lembra aquilo que eu disse no começo, destrava a vida das pessoas. Que a pessoa em vida tenha feito uma disposição e sem maiores formalidades, a gente diminui burocracias de testamento, de que a pessoa, o herdeiro, pode ter acesso a todas essas informações, né? Professor Flávio, a gente percebe que o senhor tem trabalhado para estar tornando essa reforma do Código Civil conhecida por toda a população. Nós vamos acompanhar agora o trecho de uma das entrevistas que o senhor tem concedido para os jornais do país. Relator defende reforma do Código Civil. Um dos temas importantes para nós foi a extrajudicialização, que é desafogar o judiciário e levar as medidas que podem ser levadas para meios extrajudiciais, sobretudo para os cartórios, dando várias atribuições ao registro civil, por exemplo. Gazeta do Povo, 20 de maio de 2024. Esse é um tema importante, eu tenho visto até críticas que aumenta a judicialização, a reforma, pelo contrário. Nós estamos levando várias medidas para o cartório, eu vou citar aqui alguns exemplos. Então nós temos hoje a tomada de decisão apoiada para a pessoa com deficiência. A tomada de decisão apoiada, que foi introduzida pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência, ela é muito burocrática. Você precisa ir para o juiz, pedir uma autorização para nomear apoiadores. A gente leva para o cartório de registro civil essa possibilidade de tomar de decisão apoiada. Outra coisa, para você ter um inventário extrajudicial, se você tiver um testamento, não é possível pela lei. É verdade que o CNJ agora permitiu com uma alteração do ano passado. Só que esse tema é de lei, a gente precisa mudar a lei. Então permite, você faz uma abertura do testamento judicialmente, depois leva o inventário para o cartório. Você vai entrar com uma ação de consignação em pagamento. Tudo bem que você pode fazer no banco também, mas muitas pessoas não confiam em depositar o dinheiro no banco. Então a gente possibilita também uma consignação no cartório. Então, muito ao contrário do que alguns têm afirmado. Mais um exemplo. Alteração de regime de bens. Para você alterar o seu regime, você precisa entrar com a ação judicial. A gente traz duas opções. Você mudar no cartório ou, às vezes, nem no cartório. Você coloca uma cláusula no seu regime de bens. Imagina que você está no começo de relação. Aí eu quero que no começo seja separação, depois vire comunhão parcial e depois, com o tempo, comunhão universal. Isso é chamado cláusula do pôr do sol, sunset clause. A gente coloca, nem do cartório precisa. Então, nós tivemos uma preocupação muito grande de extrajudicialização, de desafogar o judiciário e, muito pelo contrário do que alguns afirmam, a gente não aumenta a judicialização. A gente traz outros meios para a solução dos conflitos. Quero que o senhor fale um pouco desse livro também, né, da reforma do Código Civil, esse livro que vocês publicaram, né, o senador Rodrigo Pacheco. Olha, esse livro ele foi lançado pela secular e histórica Livraria do Senado Federal. Muitos livros importantes foram também publicados. Foi organizado pelo
senador Rodrigo Pacheco, com a participação efetiva também do ministro Luiz Felipe Salomão, do STJ, que foi o presidente da comissão. E o objetivo desse livro foi justamente orientar a sociedade e orientar os parlamentares nos temas mais importantes. Então, um trabalho que foi elaborado pela Comissão de Juristas. Esse livro, aliás, ele tem um preço simbólico, somente de custo, no site do Senado, e não há nenhum intuito de lucro nessa obra, e também tem o PDF gratuito no site do Senado, para qualquer pessoa da sociedade poder ler e entender os assuntos. A linguagem está fácil, acessível, e é um livro aí com 600 páginas, com muito conteúdo, que explica a reforma do Código. Doutor Flávio, o que a gente percebe é que o senhor, prestando serviço e querendo destrinchar esse código para a população, tem viajado o país, tem participado de podcasts, dado entrevistas, a sua própria rede social, o seu Instagram também é uma publicação, é essa prestação de serviço com a população, com o cidadão brasileiro, né? É verdade, eu já viajava bastante para palestras, para aulas, graças inclusive a obras que eu publiquei, mas agora esse é o tema, eu tenho percebido, é o tema do momento, todos os lugares que eu tenho ido, e não só eu, outros colegas também. Ontem mesmo eu participei de um debate com críticas, né? Debate democrático também, eu mesmo tenho críticas de temas que eu acabei perdendo lá na votação, mas é importante a gente esclarecer, esse é um outro aspecto. Não tem sido analisado, exposto. Não, a gente tem ido de ponta a ponta pelo país para explicar essa reforma, e a gente deve até intensificar isso, e depois, quando aprovada, mais ainda. Guga, antes da sua pergunta, eu gostaria de apresentar um vídeo do Instagram do professor sobre um encontro recente em Rondônia. Muito bem. Primeira vez em Rondônia, uma grande honra para mim, poder falar aqui no Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, na Escola da Magistratura, sobre a reforma do Código Civil, e explicar aqui para a comunidade jurídica quais são as principais propostas do projeto que foi elaborado na Comissão de Juristas, né, no Senado Federal. Bom, alguns pontos abordados, primeiro o novo livro de Direito Civil Digital, que acho que é a principal demanda, algumas propostas para direito de família e sucessões, que sempre geram dúvidas. Agora, o senhor tocou no vídeo num assunto importantíssimo, né? Direito de família e sucessões. O que mudou nesses 20 e poucos anos aí? O que nós precisamos avançar? Excelente pergunta. O Código de 2002, ele trata especialmente do casamento, muito sobre o casamento, pouco sobre a união estável. Muitas pessoas hoje escolhem a união estável, a gente precisa fazer uma equalização. Então, vários artigos que falam só cônjuge, 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 a gente coloca cônjuge ou convivente. Convivente é aquele que vive em união estável. E até vejo, mudaram mais de 1000 artigos. Muitos desses foram só para incluir o convivente, o companheiro, a companheira que vive em união estável. Então, esse é um ponto fundamental da reforma, porque uma dúvida que a gente tem na prática, o inventário, por exemplo, a convivente tem direito à herança? Muitas demandas demoram só para definir se ela tem direito à herança ou não até hoje. O outro tema também que o Supremo Tribunal Federal julgou já há mais de 10 anos, o STJ reconhece e o próprio CNJ, é a união homoafetiva, né? Então, o casamento homoafetivo e a união estável homoafetiva, esse é um tema que a Comissão de Juristas entende já está, digamos assim, sacramentado, consolidado, não é possível a gente pensar de forma contrária. Então, o que a gente faz no projeto? A gente menciona que união estável e casamento são entre duas pessoas, não importando o gênero. E com isso, a gente possibilita o reconhecimento da união homoafetiva, união estável homoafetiva e o casamento homoafetiva na lei, né, para que a gente tenha também segurança jurídica para todos os efeitos familiares, patrimoniais, né, e aí uma inclusão dessas entidades familiares. Na Comissão de Juristas isso foi unânime, né, esse é um tema que o Congresso deve debater, com alguma divergência, eu não sei qual, mas acho que menor, e nós acreditamos que tem que ser aprovado e que será aprovado, né, que é uma tendência mundial, esse reconhecimento de novas entidades familiares. Polifamílias não foram consideradas? Não, porque o próprio Supremo também julgou em 2 temas de repercussão geral que a monogamia se aplica tanto ao casamento quanto à união estável. Então, quando a gente fala 2 pessoas, são 2 pessoas tão somente. Eu até tenho feito essa afirmação, Renato, porque alguns dizem assim, não, é um novo Código Civil. Não, eu acredito que não é um novo Código Civil. Essa é uma reforma, né? O novo Código Civil será talvez em 2045, né?
2050, aí talvez no novo Código Civil 2050, a gente tem espaço para esse reconhecimento, né? Mas a Comissão de Juristas, seguindo a jurisprudência consolidada, entendeu que a monogamia se aplica ao casamento e à união estável. Agora, doutor, com essas reformas e tudo mais, qual que é a diferença básica hoje de um casamento para a união estável? Acho que isso é uma dúvida que o nosso telespectador tem, porque existem as duas modalidades e hoje elas são muito parecidas, pelo menos na teoria. O que é hoje e o que vocês pretendem aqui? Excelente. Bom, hoje existe uma equalização em direitos, apesar da norma não mencionar. Então, sucessão, o tratamento é igual. Alimentos, o tratamento é igual expresso na lei. Sucessão por decisão do Supremo, do STF, né? Que equalizou no mesmo artigo. Sucessão é herança. Herança. Muito bem, bom esclarecer. Sucessão e herança, Supremo. O Código de 2002 tinha um artigo separado. O Supremo disse que esse artigo, que era o 1790, da herança da união estável, é inconstitucional e mandou incluir a companheira no artigo 1829, onde tem o cônjuge, né? Então, digamos, há uma equalização e há diferenças em formalidades. Então, regras de formalidade são diferentes. Elas continuam diferentes na reforma. A não ser isso, já é hoje. Hoje você pode dar uma formalidade à união estável para uma lei recente, que é a lei do SERP, está em vigor no Brasil, lei do Sistema Eletrônico de Registros Públicos. Se você leva a sua união estável para um documento, para uma sentença, e registra no cartório, o mesmo cartório que você casa, ela é considerada equiparada ao casamento, né? Se você cumpre esse ato formal, aí é 100% casamento. Isso está numa lei específica, a gente traz isso para o Código Civil, porque já é assim, né? Então, em resumo, regras de inclusão de direitos, já há uma equalização. A gente só precisa colocar isso expresso na lei, né? Há diferença de regras de formalidade entre casamento e união estável. Se você cumpre a formalidade na união estável, aí equipara, por conta de uma lei especial. A gente traz isso para dentro do Código Civil para trazer maior segurança jurídica sobre o assunto. O que acontece? O estudante, a pessoa que se forma no direito, geralmente ela não estuda leis especiais. Ela estuda Código Civil, como estuda Código Penal, Código de Processo Civil. E o Código Civil perdeu sua centralidade metodológica de estudo. A gente resgata para trazer mais segurança jurídica, para afastar essas dúvidas desde quando a pessoa começa a estudar na faculdade. Agora, professor, em relação a essa questão, nós temos hoje, até acho que em uma entrevista do senhor, eu lhe ouvi dizendo que hoje o número de uniões estáveis é bem maior em relação à questão do casamento, porque é mais barato. Eu acho que hoje há um equilíbrio, né? Não há também muitas uniões, a gente não sabe os dados exatos, porque às vezes a pessoa acha que não vive união estável e vive. Às vezes a pessoa tenta até afastar uma união estável como contrato de namoro e não é namoro, é união estável, né? Mas o número é muito próximo, né? Então, o problema também é o custo, né? De casar, burocracia, tem que fazer uma habilitação. A gente diminui essa burocracia para casar. Contrato de namoro tem no novo código? Não, não tem. Esse é um tema muito divergente, né? A gente aumenta a liberdade. Eu já ouvi colega defendendo, não, como a gente aumenta a liberdade, vai afastar a dúvida sobre o contrato de namoro. Eu tenho uma posição sobre o contrato de namoro, é que se o contrato de namoro frauda uma união estável, e eu nunca vi o contrário na minha prática, tá? Todo contrato de namoro que eu vi... Ouviu falar? É união estável, né? Não, era união estável. Na minha prática, né? Sim. De advocacia, de casos que chegaram para mim, eram casos de fraude, né? Então, esse tema não foi tratado, mas o debate continua, né? Tem alguns assuntos que realmente... Tanto que não é um novo código. Tem assuntos que não dá para a gente tratar ainda, né? E a gente... É só pegar uma semana para trás e ver quanta discussão a gente teve nos últimos tempos, né? Até de boneca agora, recentemente, né? Então, a gente não consegue acompanhar. Há um tempo atrás a gente tinha um metaverso, lembra o metaverso? Se falava do mundo do metaverso. Esse tema desapareceu, né? Isso se confirma que não é um novo código. A gente está aperfeiçoando o que a gente tem hoje e alguns temas ficam aí para o novo código 2045, 2050, talvez. E aproveitar o gancho é a questão do divórcio, que também é uma questão burocrática hoje. E há diferenças entre a união estável e o divórcio do casamento? Olha, esse é um tema que há hoje uma lacuna, né? Todo o sistema, a não ser o Código de Processo Civil, o Código Civil trata do divórcio e do casamento, não trata no divórcio da união estável. E a gente traz uma equalização. O Código atual, ele trata ainda da separação judicial, que o Supremo já disse, num tema de repercussão geral, é o tema 1053, que desde a emenda do divórcio de 2010, não existe mais separação judicial.
Então a gente precisa revogar os artigos de separação judicial porque eles geram insegurança jurídica. Então a gente faz isso e a gente trata de um tema que é polêmico, que é o divórcio unilateral, né? Que é no cartório de registro civil. Esse tema é polêmico. Por quê? Hoje se afirma que, por conta dessa emenda constitucional que eu falei, que o divórcio é um direito potestativo. O que é isso? Né? Esclarecendo aqui para quem nos assiste. Direito potestativo é um termo muito técnico, né? É um direito que você tem de divorciar e que a outra parte não pode fazer nada contra isso. Hoje, Em relação ao vínculo, né? Agora, temas de alimentos para os filhos, divisão de bens, isso pode ser debatido depois, né? Então, se você procurar o judiciário hoje, e você tem que ir para o judicial, e fazer um pedido de divórcio, a outra parte nem vai ser citada. A outra parte nem vai ser citada. É deferido automaticamente. Eu tenho isso, automaticamente a minha esposa advoga nessas demandas de família, ela fez um pedido recente, semana passada, e conseguiu uma tutela chamada tutela de evidência, que é um instituto que está no Código de Processo Civil. Então, o que a gente faz? A gente leva isso para o cartório. Sabemos que é polêmico, né? Agora, deixar bem claro, porque eu vi a imprensa noticiando, isso não tem nada a ver com guarda de filhos, alimentos. Esses temas continuarão. Só em relação ao Estado Civil mesmo. Ao vínculo. Ao vínculo. No cartório, né? E acreditamos que esse tema vai ser muito debatido no Congresso, mas a gente tinha que levar esse assunto, até porque prevaleceu entre nós, né? Essa é a questão. A comissão tem consciência, e não poderia ser diferente, que muitos temas são divergentes. Eu mesmo disse aqui, na votação, como relator, eu tive várias derrotas na hora de debater o assunto, né? Todos nós tivemos. Isso é democracia, né? O que não podemos é perder essa oportunidade de fazer uma reforma, que seja 30%, 40%, 50% do que a gente mandou, talvez mais, tudo, é o parlamento que vai decidir. Mas as nossas gerações, nós não podemos perder essa oportunidade, né? E esse assunto realmente é um tema quente para ser debatido. professor, nós temos aqui um outro trecho de uma entrevista para a Folha de São Paulo. Vamos acompanhar. Reforma do Código Civil não deixa a viúva desamparada. Não é verdade que as viúvas vão ficar desamparadas. Elas, ao menos, terão direito real de habitação sobre o imóvel do casal e usufruto sobre bens do falecido, se precisarem. Nunca haverá desamparo, mesmo se houver exclusão da herança por testamento. Folha de São Paulo, 12 de março de 2025. O novo código dá uma garantia, é isso? A reforma... Bom, esse eu acho que é o tema... A proposta do novo código. Olha, eu gosto de falar reforma, viu, Renato? Mas tudo bem, podemos seguir. Desculpa, não, podemos seguir. Tem gente que, na própria comissão, gosta de falar novo código, né? Eu tenho uma visão que é uma reforma, até olhando para o futuro, porque eu acho que o novo código vem ainda, né? Mas esse é um tema que eu acabei de destacar de debate. Esse tema tem que ser debatido. Por quê? O Código de 2002 colocou um instituto que é a concorrência sucessória do cônjuge. Não colocou do convivente, mas o Supremo mandou incluir o convivente. Então, a pessoa é casada, vou pegar 2 filhos, pegar um modelo, 2 filhos, e é casado, e morre. Quando ele morre, os filhos vão concorrer com a esposa nos bens, né? Quando é comunhão parcial, os filhos vão concorrer com os bens que o falecido já tinha, anterior ao casamento. Imagina só nas disputas em que esses filhos não são filhos da esposa. O conflito que isso vai gerar. Quando o código foi feito, na década de 60, a premissa era até que a morte separe. E hoje nós temos famílias reconstituídas. Então, o que essa concorrência gerou? Gerou uma guerra, os inventários não terminam. Porque os filhos ficam brigando com as novas esposas dos pais e das mães, os novos maridos das mães. Eu tenho um inventário que vai ficar para o meu filho advogar. E quanto o país perde com isso, né? Outra regra também, que não tem mais justificativa, segundo a comissão de juristas, todos os livros de sucessões dizem isso, todos, sem exceção. É a regra de que o cônjuge tem direito a metade da herança sempre, que é a tal da legítima. A gente chegou até a cogitar acabar com a legítima. Mas aí a gente tira a legítima do cônjuge e do convivente, porque o convivente também não se sabe, porque a lei não fala se tem ou não essa legítima, esse 50%. Uma enorme insegurança jurídica. Tem um outro problema. A pessoa escolhe separação de bens. Imagina, você escolheu separação de bens, para que nada se comunique. Você morre,
não comunica em vida, mas o seu consorte, a sua consorte vai conviver, vai concorrer com os filhos. Você escolheu para não ter comunicação, mas vai concorrer. Ninguém entende isso. Então, o que a comissão de juristas está propondo? Acabar com o tratamento como herdeiro necessário e acabar também com a concorrência sucessória. Privilegiar os filhos na herança. Mas nunca haverá desamparo da viúva. Isso está errado. Além desse trecho que está aí, a viúva vai ter o direito de morar no imóvel, vai ter um usufruto, o direito de viver dos aluguéis, por exemplo. A gente ampliou a meação. O que é meação? Comunicação em vida. Então a gente coloca, por exemplo, cotas, participação nas cotas da empresa. Todo mundo hoje monta uma pessoa jurídica que vai ter participação nas cotas. Lucro da empresa. Fundo de garantia que não está na lei, tem polêmica. Se tiver casado, recebeu o fundo, vai ter meação, metade do outro. Né? Previdência privada. Então o que a gente fez? A gente compensou essa retirada com outros direitos em vida, não precisando morrer e para não ter disputa na herança. Né? O aluguel de imóveis. Aluguel de imóvel bem particular, a gente coloca expressamente. Há uma polêmica. Imagina que eu tenho um imóvel só meu e durante o casamento eu alugo. Sou casado por comunhão parcial. A minha mulher vai ter direito a essa meação? Isso tive um caso recente que isso estava sendo debatido. Né? Plantação da colheita, se vai ter direito ou não. A gente coloca expressamente que tem. Né? Então, a gente compensa essa retirada por direitos em vida. Agora, doutor, é importante, né? Quando o senhor fala no usufruto, quer dizer que a pessoa ela pode receber enquanto ela tiver vida, mas de repente esse bem é dos filhos, é isso? Exatamente. Isso já é feito na prática como forma de planejamento sucessório. Eu já fiz, inclusive, várias vezes, os colegas geralmente fazem. Vamos imaginar um patrimônio, o brasileiro gosta de comprar imóvel para investir, um patrimônio imobiliário. Morreu o marido, o homem geralmente morre antes, aí seria outra entrevista, né? Aí os imóveis são atribuídos para os filhos, chamada nua propriedade, mas quem vai locar o imóvel e viver da renda é a viúva. Isso a gente coloca para ela não ficar desamparada, não tem na lei hoje, mas a gente coloca expresso na lei para que ela não fique desamparada. Ela não ficará desamparada. O que teve por aí foi muita fake news, mas isso o senhor fala daqui a pouquinho. Conexão Paulista recebe hoje o professor de Direito Flávio Tartucci, relator da reforma do Código Civil. Hora de fazer um intervalo rápido, voltamos em instantes. Continue com a gente. Conexão Paulista de hoje fala sobre a reforma do Código Civil. Nós temos o prazer, já agradecemos mais uma vez a participação do professor Flávio Tartucci, relator geral do Código. Muito obrigada. Obrigado, uma honra. Guga também. E agora, professor, nós temos aqui o trecho de um vídeo do senhor publicado no seu Instagram sobre fake news. Vamos ver. Olá, pessoal, tudo bem? Aqui fala o professor Flávio Tartucci. E eu começo aqui um projeto novo no meu Instagram, que é para esclarecer alguns pontos da reforma do Código Civil, toda vez em que surgirem notícias que eu reputo não sejam notícias verdadeiras ou que não tragam uma análise técnica daquilo que foi proposto na reforma. Nós não tivemos nenhuma alteração a respeito da geração da obrigação alimentar a respeito disso, né? E muito menos da sogra, do genro, do cunhado, da cunhada, do amante e da amante. Então, na verdade, essa notícia é totalmente equivocada, é uma notícia falsa que foi reproduzida por vários sites, e eu chamo sempre a atenção, é preciso ler o projeto de lei, é preciso estudar todo o projeto, e para isso você tem aqui no link da minha bio, você tem o acesso aqui ao texto do anteprojeto. Então procurem analisar todo o projeto, e o que eu posso dizer nesse vídeo em arremate a esse tema é que não há nenhuma proposta e não é possível nenhuma interpretação para dizer que a sogra, o genro, o cunhado e a cunhada podem pleitear alimentos. Professor Flávio Tartucci, antes do intervalo nós falávamos da questão das viúvas desamparadas. O senhor disse que isso era fake news. O que teve mais de fake news envolvendo aí a reforma do Código Civil, inclusive para o senhor alertar e prestar serviço aqui na Rede Alesp? Olha, a questão da viúva afirmar que ela fica desamparada, eu acho que é uma notícia falsa. Agora, o debate existe, o debate sobre as propostas, esse debate existe e realmente é um debate que tem que ser aprofundado. Esse vídeo
é sobre uma onda recente de uma afirmação de que a sogra vai poder pedir alimentos para o genro, o cunhado vai poder pedir para a cunhada, e por conta de um dispositivo que fala de dependentes, né? Mas alimentos tem fonte legal em outros artigos, 1694, 1695, 1696 e 1697 do Código Civil. São esses os artigos, né? Dependentes, essa expressão tem que ser interpretada de acordo com esses comandos, né? Não há nada sobre isso, a gente não sequer debateu essa possibilidade. A gente chegou a debater com uma proposta que foi feita pela desembargadora e professora Maria Berenice Dias, uma grande autora de direito de família e sucessões, para o primo pedir, para o sobrinho pedir, porque são herdeiros, né? Mas, por maioria de votos, prevaleceu que fica até o irmão, no máximo o irmão, como é hoje, não houve nenhuma mudança legislativa a respeito disso, né? Nós chegamos, antes da gente propor o texto, a gente chegou a ter debate sobre amante. A gente, na verdade, não admite alimentos para amante, a gente tirou a expressão concubino, a gente tem uma regra que foi muito debatida, né, prevendo que não há entidade familiar nesse caso, não há alimentos também em relação a amante. E eu lembro que a gente chegou chegamos até a ter uma notícia que haveria a possibilidade de reconhecer relação incestuosa, casar com o irmão e com a irmã, não há nada nesse sentido. Pelo contrário, a gente colocou uma regra que irmãos socioafetivos, irmãos de criação, não podem casar, né? E uma outra também que a gente chegou a ver é que você poderia casar com o animal doméstico, com seu pet, né? Que seria chamada família multiespécie também. Não há proposta sobre isso, os animais mudam de status, né? Não passam a ser pessoas, deixam de ser coisas, mas não há possibilidade de casar com o animal. Dentro dessa linha, passam a ser pessoas. A pessoa pode deixar uma herança para o animal? Não passam a ser. Ah, tá. Não passam a ser É pessoas. importante a gente explicar. Mas você poderia deixar uma herança ao animal, não? Não é possível disposição testamentária para animal no Brasil, né? Então, a gente não coloca essa possibilidade. Para ser herdeiro tem que ser pessoa. E nenhuma cláusula, eu posso deixar para uma pessoa desde que ela cuide do animal, um exemplo? Isso já é possível hoje, né? Você trazer um encargo, né? Um encargo, administrar um imóvel, tomar conta de uma empresa. Hoje já é possível isso, né? A gente não tratou especificamente dessa regra, né? É possível um testamento com encargo de cuidar de animal, né? A gente não colocou isso expressamente, mas hoje isso já é admitido hoje, né? Como também administrar os meus bens, né? Agora, o animal, ele não é nem, pelo projeto, não é nem pessoa nem coisa. Ele passa a ser um ser senciente, um ser que sente, sobretudo os animais de companhia. E há um artigo de direito da personalidade que fala de afetividade com os animais. Para quê? Para que a indenização, no caso de maus tratos, não vá para o animal, vá para o tutor. Aí a expressão que a pessoa quiser utilizar, tutor, tem gente que fala dono, né? Alguns preferem tutor. Então não há reconhecimento de família multiespécie no projeto de reforma. Mais um tema para o Código Civil, novo Código Civil de 2045. Já que nós estamos falando de questões atuais, o bebê reborn faz parte? Não, Essa não. boneca que hoje em dia está em febre nas redes sociais? Esse tema não está tratado e eu acho que daqui a pouco essa febre desaparece, muito em brevemente, né? Como eu falei do metaverso, eu acredito daqui a pouco... Agora, doutor, eu queria aproveitar e abordar, a gente falou muito de fake news, né? E a gente sabe que fake news é crime. Mas em relação ao Código Civil, o que é previsto? É previsto alguma mudança em relação? Como é que está essa discussão? O Código Civil não trata de direito penal, né? A gente também não trata de fake news. Não há nada sobre fake news. A gente trata de responsabilidade civil das plataformas, né? Não há uma previsão de responsabilidade subjetiva, objetiva, perdão. Responsabilidade objetiva é aquela sem culpa, né, das plataformas. Nada expresso. A gente prevê, pelo que a gente está propondo, esse tema vai para o Código Civil, até porque o Supremo possivelmente vai declarar inconstitucional aquele dispositivo do Marco Civil, né? E a comissão entendeu, porque o Marco Civil ele exige autorização judicial, né? Você precisa entrar com uma ação judicial, é o artigo 19 do Marco Civil, apontar onde está ocorrendo a lesão, citar a empresa, é difícil até citar algumas delas, algumas não tem como citar, e se ela não tirar o conteúdo que o juiz vai entender que é ofensivo, ela responde. É
é uma ausência de responsabilidade praticamente, né? Então, a gente pensa que bastaria uma notificação extrajudicial. E aí a empresa faz a análise, depois dessa notificação extrajudicial, né? E aí, se ela não tira, isso gera uma responsabilidade com culpa, tá? Então, a gente faz uma proposta nesse sentido, mas fake news a gente não trata, notícia falsa, não usa a expressão e trata só de indenização, não tratamos da parte criminal também. Agora, essa reforma trata também da questão da ampliação e da proteção às crianças e adolescentes nos ambientes digitais, de que forma? Olha, Renata, esse tema, a gente está falando do bebê reborn, que eu acho que ele vai desaparecer, é o tema que não vai desaparecer. O bebê reborn, sim. Esse tema não só não vai desaparecer, como eu acho que ele vai ser intensificado, né? Esse é um problema seríssimo, não é um problema só brasileiro, é um problema mundial. Tivemos aí uma série... Os adolescentes, né? Adolescentes. Que fez muito sucesso. E nós não temos hoje um sistema protetivo de crianças e adolescentes no ambiente digital. E o livro de direito digital traz regras nesse sentido, aí sim com deveres das plataformas, né? E a violação desses deveres gera uma responsabilidade com culpa. Esse é um tema que o Congresso precisa debater, a sociedade precisa debater, e sim, houve uma preocupação em relação à proteção à criança e ao adolescente no ambiente digital para o direito civil, para gerar responsabilidade civil. Professor Flávio, tocando de assunto, né, a questão dos contratos, como é que fica nessa reforma? Excelente pergunta. Eu tenho visto aí algumas críticas em relação a um dispositivo específico que fala de função social do contrato e que a violação da função social do contrato gera nulidade, né? Função social do contrato é um desdobramento da função social da propriedade e já está no Código, não é a reforma que está trazendo, né? Aliás, isso é uma desinformação, falar, isso é novidade. Não é, porque já está artigos 421 e 2035, parágrafo único do Código. Está lá a função social do contrato. E o que seria a função social do contrato? Seria um reconhecimento de efeitos externos do contrato. O contrato não pode violar valores ambientais, não pode violar valores de concorrência, não pode violar valores da sociedade relacionados à dignidade humana. E hoje o 2035, parágrafo único, fala assim, violou a função social do contrato, está violando norma de ordem pública. Se você viola a função social do contrato. Qual é a consequência quando você viola a função social do contrato? Hoje já é nulidade. Artigo 2035, parágrafo único. A gente leva essa regra para a parte de contratos tão somente. É outro tema polêmico. Agora, no geral, o que a gente fez? E seguimos a linha da Lei da Liberdade Econômica. A gente ampliou a liberdade. Destravamos muito a intervenção nos grandes contratos. Contratos empresariais, contratos paritários. O que é contrato paritário? Aquele que foi negociado pelas partes. Contrato simétrico, as partes estão em igualdade. Nesses, a gente ampliou liberdade nos contratos agrários, no penhor rural. Penhor rural é aquela garantia do campo, né? Agronegócio, muito importante isso. Então, você pode ter garantia de safra que nem existe ainda, né? E, repito, isso já está no Código Civil também, essa ideia de contratos paritários e simétricos, é o atual artigo 421-A, introduzido pela Lei da Liberdade Econômica. Digamos assim, a Lei da Liberdade Econômica começou o aumento da liberdade, a gente continua o aumento de liberdade nesses grandes contratos. Isso não muda nada, Renato. Contrato de consumo, contrato celebra com banco, pessoa celebra com banco, celebra com a seguradora, isso não muda nada nesse contrato de consumo. Em relação às indenizações por danos morais, porque a gente sabe que hoje tem muita empresa e vira e volta na área do turismo que dá um calote, dá um golpe. Na pandemia mesmo tivemos um grande grupo que saiu vendendo, arrecadou milhões de reais, deixou um mundo de gente na mão e a pessoa não recebe indenização alguma e quando recebe é uma mixaria. O que isso pode ser visto agora com a reforma? Vocês priorizaram essa questão? Sim, sim. A gente, esse é um tema polêmico também, o artigo 944-A. Hoje a gente, uma percepção geral, as indenizações por dano moral são muito baixas, né? Então o que a gente faz? Foi muito debatido, eu inclusive fui vencido em alguns temas, fizemos consensos, conversas, como é próprio da democracia, a gente passa a tratar esses danos como extrapatrimoniais, e a gente adota critérios objetivos que tendem a aumentar o valor da indenização. E mais, se é o caso de uma empresa que reiteradamente descumpre lei, descumpre contrato,
tem uma indenização pedagógica, que é 4 vezes o valor da indenização. Isso foi retirado do direito estrangeiro, não é caráter punitivo, é caráter pedagógico. E esse valor vai para uma instituição de caridade, a critério do juiz, ou até para um fundo coletivo, como está na ação civil pública. Então, são 2 indenizações. Uma indenização compensatória para a vítima, que tende a aumentar o valor, pelo que nós adotamos no projeto, e uma indenização pedagógica que vai para uma instituição de caridade, por exemplo, a critério do julgador, para evitar que a empresa reitere esse tipo de conduta, né? Você citou a empresa de turismo, mas nós temos aí companhias aéreas, Sim, né? Aviação. Empresa de plano de saúde também, que negam muitas coberturas indevidamente, e negam porque é barato negar, né? É mais barato negar, não pagar nada ou pagar muito pouco. Então a gente está aumentando o valor das indenizações. Esse tema é polêmico, envolve muitos interesses, né? E nessa linha ainda, professor, que eu acho que é muito importante a gente abordar, exatamente como o senhor falou dos planos de saúde e da própria empresa de turismo, às vezes é muito burocrático e caro para a pessoa contratar um advogado, esperar todo o tempo processual, para de repente ter uma indenização que é mínima, né? Como é que o senhor analisa esse cenário? Olha, isso a gente manteve ainda no controle do judiciário. A gente não tem ainda meios, digamos assim, extrajudiciais para esse tipo de demanda. Um tema que a gente chegou a debater chegamos previamente a debater, seria criar fundo coletivo, né? Mas no Brasil esses fundos coletivos, de seguros coletivos, né? A gente tem aí o debate recente do DPVAT, eles estão enfraquecidos no Brasil. Então, realmente esse é um outro tema para Código Civil de 2050, extrajudicializar esse assunto. Hoje, alguns temas não foi possível a gente avançar ainda, né? Então esse é um tema que a gente demandaria ainda um avanço no futuro, né? A quem não interessa a reforma do Código Civil? Ótima pergunta. O senhor deu uma deixinha ainda há pouco, na resposta anterior. Não, eu acho que assim, grandes interesses, alguns, por exemplo, a gente aumentar a liberdade em contratos empresariais, aumentar a liberdade em grandes contratos, atende também grandes interesses em grandes contratos. Mas eu acho que hoje, principalmente, grupos acadêmicos que são grupos opositores diferentes, que não querem que o sistema mude porque, especialmente juristas, estão numa posição de comodismo, né? E acham que é possível a gente seguir mesmo com esse código. Nós achamos que não, né? Agora, interesses, grandes interesses, isso pode variar. Grupos econômicos, na área de planos de saúde ou na área de turismo, né, em empresas de aviação. Nessa parte de indenização talvez não seja interessante, mas repito, os grandes contratos que esses grupos têm entre si, né, não em relação a consumidor, mas no fomento, digamos assim, no insumo, é bem interessante o código, porque aumenta a liberdade, aumenta a concessão de crédito, aumenta a circulação de dinheiro, investimento no Brasil. Essa parte empresarial ficou muito boa e de contratos para os grandes negócios. Indenização não, mas contratos em empresa sim. Importante, né, professor, dentro dessa linha, e aí eu fiquei curioso, né, durante a nossa entrevista, o senhor por várias vezes falou o código, novo código em 2045, 2050, né? Por que o senhor faz essa projeção aí de tanto tempo para uma mudança mais significativa? É porque a gente, numa sociedade acelerada, as demandas realmente almejam uma alteração legislativa, né? Para que a gente não tenha um excesso de ativismo, né, do judiciário, por exemplo, por regulamentação administrativa, né? Então a gente não pode mais comparar o mundo de hoje com o mundo do século passado. Eu acho que a gente vai ter um novo código ainda totalmente rompido com esse. Essa reforma não é um novo código porque a gente adota a mesma organização, os mesmos princípios, né? Eticidade, socialidade e operabilidade eram os princípios, né? Valorização da ética, valorização de função social de institutos, isso já estava no código, já está no código atual, mas eu acho que a gente vai ter uma ruptura ainda. Eu confesso, às vezes os alunos me perguntavam, alteração legislativa, o senhor vai participar? Eu falo, eu acho que vou participar de um novo código quando tiver 65, 70 anos de idade, né? Eu participei agora de uma proposta de reforma com 47, que quando começou. Então, não sei, é uma percepção minha que a gente ainda terá um novo código das novas gerações e aí talvez com todos esses temas mais avançados, né?
Professor Flávio, aqui no Conexão Paulista, o senhor já disse que a reforma do Código vai destravar a vida das pessoas, vai reduzir a judicialização, vai aumentar a segurança jurídica no Brasil? Eu acredito que sim, porque a maioria do que a gente está colocando ali, mais ou menos uns 80%, já é a posição jurisprudencial consolidada. Em matéria de contratos, por exemplo, em espécie, né? Doação, compra e venda, prestação de serviços, empreitada. Eu vou dar um exemplo. O Código, travando a vida das pessoas, ele prevê que um contrato de prestação de serviço, o máximo é 4 anos. Ninguém contrata por 4 anos, contrata por 5, a gente contrata por pessoa jurídica, né? Saiu até uma decisão do STJ ontem dizendo que o Código se aplica também para pessoa jurídica. Mas a gente precisa destravar essa parte, né? Então, quando a gente vai colocar a regra que esse dispositivo é só para pessoa física e a gente aumenta para 5 anos, a gente resolve esse problema, né? Prazo de prescrição. Ninguém sabe quando começa o prazo de prescrição. A gente coloca uma regra, quando é que se dá o início do prazo de prescrição. Há uma discussão, qual é o prazo para responsabilidade civil por descumprimento de contrato? Há uma polêmica na jurisprudência. A gente coloca 5 anos. Né? Prazo de prescrição, o que é? Para quem não domina muito boa pergunta. a linguagem jurídica. É aquela máxima, o direito não socorre os que dormem. Não cobrou no prazo, perdeu o prazo, não pode mais cobrar. Já era, dívida prescrita. Né? Então, hoje é 10 anos. É muito tempo. Em regra, né, o prazo geral é 10 anos. Então, a gente reduz para 5 e a gente prevê que na responsabilidade contratual, descumprir o contrato, e na extracontratual é 5. Né? Então, unifica os prazos e traz mais segurança jurídica. São várias as passagens. Eu poderia ficar aqui mais horas mostrando passagens em que há segurança jurídica. Reforço essa e convido vocês depois a analisar a parte do penhor rural para o agronegócio. É muita regra importante para trazer segurança para esse tipo de negócio. O senhor falou dessas regras, né, prescrição, que é um negócio que a população às vezes, né, demora até para entender. Mas o que o senhor destacaria? O senhor falou do penhor rural. Qual outra mudança que pode ser significativa para a população que a gente possa exemplificar no nosso programa? Olha, eu falei aqui da parte de prescrição, falei aqui da parte de penhor, mas nós temos, por exemplo, regra para alegar vício quando você compra um imóvel, né? Tem lá um problema no encanamento. O código hoje, é um artigo específico 445, ele é muito confuso. Se você tem conhecimento do vício... Seria imóvel novo ou usado? Imóvel usado, vamos pegar imóvel usado. Porque imóvel novo vai para o Código de Defesa do Consumidor. Tá. Você compra um imóvel usado de um particular. Né? Aí é um vício que aparece só depois. Tem prazo para o vício aparecer? Né? Aparece um vício 10 anos depois. Você pode reclamar o vício? O Código não esclarece isso. Então a gente, nessa parte, aí a gente facilita, porque é chamado vício redibitório. O que é redibitório? Né? Isso vem do direito romano. Como é que a gente conhece esse tipo de vício perante a sociedade? Vício como? Vício oculto. O imóvel tem um vício oculto. Então a gente muda para vício oculto e deixa mais claro o prazo para alegar o vício. E qual o período pela reforma? A gente colocou que o vício tem 2 anos, no imóvel tem 2 anos para aparecer. No máximo 2 anos. A partir da aí você tem mais 1 ano para alegar o vício. Né? Mas ele tem que aparecer em 2 anos. Né? Hoje não tem regra sobre isso. Eu mesmo sou aquele que, escrevendo na doutrina, eu fui vencido nessa, tá? Porque eu achava que deveria ter prazo diferente dependendo do bem, né? Fui vencido. Mas fui convencido que para a segurança jurídica é melhor a gente estabelecer um prazo para o vício aparecer. Democracia é isso, a gente concede, a gente perde, a gente ganha. Agora, sabotar, fazer uma ideia, vamos sabotar tudo porque não é o meu grupo, eu quero que sabote tudo, né? Já ficou claro perante a sociedade nesse debate que a gente precisa reformar o código em alguma coisa. Né? Nós temos aqui também o trecho de uma reportagem do jornal Globo sobre a reforma do Código Civil e o transplante de órgãos. Vamos conferir. O novo Código Civil prevê que a autorização para órgãos não terá de ser confirmada pela família. Se uma pessoa tiver deixado o registro com a intenção de ser um doador, o procedimento não poderá mais ser impedido pela família, como é possível atualmente. O Globo, 9 de maio de 2025. Muito bem, esse é um tema também delicadíssimo, né? Nós temos um decreto recente, né, que regulamenta a lei dos transplantes, que prevê que a vontade dos familiares prevalece. Sobre o desejo da pessoa, né? Primeiro que tem um problema aí
constitucional personalíssimo, né? Isso é um direito da pessoa. Geralmente fazia lá uma declaração no documento, doador de órgãos ou tecidos, né? Coloquei sim. Aí a família fala não, está naquele momento de luto, né? Não quer nem saber desse assunto. Isso prejudica, na nossa visão, os transplantes no Brasil, né? Ou a pessoa lá colocou, não quero, por uma questão até pessoal dela, uma intimidade. Aí a família vai dizer sim, e pode revelar alguma coisa quando bem surgir lá algum exame, quando bem é destinado, que viola a dignidade dessa pessoa de algo que ela não queria informar. Então, o que prevaleceu na comissão de juristas, né? Um enunciado que foi aprovado em Jornada de Direito Civil, que é o evento mais importante do direito civil, com doutrinas que são consideradas majoritárias, que é um direito personalíssimo, né? Então, a gente colocou essa regra, né, de proteção da privacidade também, e que a pessoa é que determina se é doadora ou não. Esperamos que o Congresso, né, o tema também não é um tema fácil, que o tema seja muito bem debatido e que essa solução seja mantida. Agora, professor, é importante a gente falar o que prevê, né, e se tem alguma mudança nessa reforma em relação ao aborto. Ótimo, é ótima pergunta. Hoje mesmo eu participei de um debate em grupo de WhatsApp sobre isso. O Código Civil não trata de direito penal, né? Não trata, por exemplo, acidente de trânsito. Quem vai ser condenado criminalmente? Não há previsão sobre isso, só há previsão da responsabilidade civil, né? Aliás, um artigo que é melhorado fala: a responsabilidade civil independe da criminal. São duas esferas diferentes. Não há nada sobre aborto, a situação jurídica do nascituro não é alterada. O artigo 2º do Código Civil, o nascituro, quem é o nascituro? É aquele que foi concebido e não nasceu, o feto, né? Não há nada, a situação jurídica dele não muda. Hoje já é assim, o nascituro tem direito à indenização por dano moral, tem direito ao nome, né? Isso também muitas vezes a própria família que exerce esse direito, né? Tem um caso famoso de ofensa na imprensa à mãe do nascituro e ao nascituro, que o STJ reconheceu o direito de indenização. Então não há nada sobre esse tema, o aborto. A palavra aborto não aparece no projeto. Há uma proposta, no 1511, para dizer que a vida pré-uterina e a vida uterina e extra-uterina, o que é vida pré-uterina? O gameta, o óvulo e o espermatozoide. O que é vida, aliás, não é nem vida, né? É potencialidade de vida pré-uterina, é o termo que se usa, né? Porque nós não estamos falando ainda de fecundação. É o espermatozoide e o óvulo, né? Por isso que fala potencialidade de vida pré-uterina. A vida uterina e a vida extra-uterina, o nascituro e o embrião, são expressões da dignidade da pessoa humana, né? Não se fala que são pessoas. Tanto que é verdade, logo em seguida tem um dispositivo que fala dos direitos da gestante. Aliás, você pode ter duas interpretações sobre esse tema, sobre esse comando, né? Mas por que esse dispositivo foi incluído? Porque a gente trata de reprodução assistida, que é algo que não tem nada na lei, uma insegurança jurídica enorme. E a gente trata do básico de reprodução assistida. E se a gente trata de reprodução assistida, a gente tem que vedar a venda de gameta, venda de óvulo, venda de espermatozoide, venda de embrião, venda de nascituro. Então, esse foi o objetivo dessa regra, né? O Código Civil não é o local para debate de aborto, né? Seja para um lado, seja para o outro. E nisso não houve mudança da situação do nascituro e nem do embrião. Mas temas ligados à reprodução assistida, esses sim estão agora na reforma. Estão na reforma, reprodução assistida, e está também a possibilidade de você beneficiar o embrião com a herança. Isso também é um vácuo legislativo, uma grande insegurança jurídica. Então imagina que eu tenho um embrião, né, crio conservado, e eu deixei a autorização, mesmo depois da minha morte, para o embrião ser implantado. Esse embrião vai ter direito sucessório? Por quanto tempo depois do meu falecimento? Imagina, já dividiu tudo. Eu fui vencido nesse tema também, né? Sobre a questão da inclusão do embrião. Já dividiu tudo. Aí vem a ex-esposa, a viúva, perdão, né? Não é ex-esposa, a viúva vai lá e implanta o embrião. Vai ter que redividir tudo? Então é fixado um prazo de 2 anos da morte para que esse embrião tenha direito sucessório. Eu achava que podia ser mais, mas perdi também no voto, né? Olha que tema esse. Como é que é? Hoje não tem nada, sobre nada isso que nós estamos falando. Qual é a segurança jurídica que há em relação a esse tema? Zero. A gente precisa regulamentar esses assuntos.
Só duas rápidas perguntinhas, Guga, se você me permite. Em relação à questão dos casamentos a partir de 70 anos, isso está incluso na reforma do Código Civil em função da longevidade do brasileiro, que muitas vezes chega aos 90 anos, e também a questão das novas famílias, que hoje há muitas famílias solos, e que ao final da vida não é mais a mulher e o marido, mas sim a mulher e o sobrinho, a mulher e o irmão, a mulher e o irmão, no caso. A irmã Os e o irmãos, irmão, né? Isso. Olha, sim, eu falei no começo, a separação obrigatória a gente tira do sistema, do maior de 70 anos não vai ser mais obrigado a casar por separação obrigatória, porque hoje já não é. Se tiver dinheiro para pagar uma escritura pública, o Supremo Tribunal Federal entende que você pode afastar por escritura a separação obrigatória. Aí a pessoa que não tem dinheiro não pode afastar? Essas pessoas que não têm dinheiro é que geralmente não têm patrimônio para dividir. Então não haveria razão para limitar a liberdade dessas pessoas. Então a gente acaba com a separação obrigatória, um pouco na linha do que o Supremo já julgou parcialmente, né? E a gente trata também da família monoparental. O que é a família monoparental? Já está na Constituição, não é tratada. Mãe solo com os filhos, pai solo com os filhos. Então é tratada como família parental. E a gente trata dessas famílias também entre irmãos, primos, idosos. E não é relação incestuosa entre irmãos, não. Não é uma família conjugal, é uma família parental. Condominial, seria? Também poderia ser usada... É melhor falar parental que condomínio é tratamento de coisa, mas seria mais ou menos a ideia. Mas veja só, aí o imóvel que esses irmãos residem é protegido pela impenhorabilidade. É bem de família, por exemplo, expressamente. Hoje isso é decisão jurisprudencial e é uma outra família que a gente precisa tratar na lei. Além da união estável, união homoafetiva, família monoparental. Essa família dos irmãos chama família anaparental. Ana sem pais, família sem pais. 2 irmãos, 3 primos. Agora, cuidado, eu já vi gente dizendo, não, eles estão reconhecendo família parental aí, é poligamia. Não é. Não é uma família pluriconjugal. É uma família parental. Aí isso precisa estar na lei também. Professor, a gente está caminhando aí para o final do nosso programa. Eu queria que o senhor explicasse para o nosso telespectador o trâmite a partir de agora, tudo que é necessário até a real aprovação da mudança do Código Civil. Excelente. Então nós temos agora a comissão especial no Senado, com as lideranças do Senado, de todos os espectros políticos. Então vai ser muito interessante para nós civilistas. Nós estamos vendo até algumas fotos, por favor, continue. Sim. A gente acompanhar toda essa tramitação, né, no meio político. Depois nós vamos ter o andamento na Câmara dos Deputados, a mesma coisa. Aí nós vamos ter sanção, e aí a sanção a gente pode ter veto, eventualmente, né? E depois nós vamos ter um prazo de vacatio legis aí, que a gente colocou 1 ano para a gente debater os temas ainda, né? E eu vou dizer uma coisa para vocês, né? Depois, eventualmente, aquilo que não passar, a gente vai continuar debatendo. O caminho é longo. A gente vai seguir nos debates para melhorar o direito civil. Esse é o nosso propósito, melhorar o direito civil. Todos esses debates não terminam aqui com a reforma, né? Eu acho que nem com o Código de 2045. A gente segue. Professor Flávio Tartucci, foi um prazer recebê-lo aqui no Conexão Paulista, prestando serviço para toda a nossa população. Obrigado, Renata. Obrigado, Guga. Foi um prazer imenso, uma grande honra para mim. Espero voltar. E fica aí o convite para todos participarem desse debate, né, de toda a sociedade, que é fundamental para nós, da reforma do Código Civil. Obrigada, Guga Mendonça. Obrigado, Renata. Obrigado, professor. E você já sabe, toda quinta-feira, às 9 da noite, tem uma entrevista exclusiva aqui no Conexão Paulista. Obrigada pela companhia e até a próxima edição.